É com satisfação que eu recebo como convidado para esse mini podcast o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Dr. Flávio A. Combat. Seja bem-vindo, Flávio. Nesta oportunidade, convido você a discorrer sobre algumas das principais correntes historiográficas que se debruçam sobre a Guerra Fria, a saber, a ortodoxia, o revisionismo e o pós-revisionismo, que é uma matéria na qual você é um grande especialista. Por fim, eu convido aos ouvintes para que, ao final deste podcast, acessem uma aula completa sobre o assunto, ministrada pelo professor Combat. Muito obrigado, Flávio, seja muito bem-vindo. Olá, Sidney, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Antes de entrar no ponto da questão que você colocou, eu quero aproveitar para indicar para os ouvintes a existência de um material excelente sobre a Guerra Fria, disponível no YouTube, no canal História com o professor Sidney Munhoz. São as aulas de um curso, do qual tive a oportunidade de participar, comentando exatamente um pouco sobre essas questões relacionadas à historiografia da Guerra Fria, que é o meu tema de especialização de pesquisa. Então, fica a indicação para aqueles que quiserem entender e debater um pouco mais aprofundadamente sobre essa temática, que acessem o canal, acessem essa aula especificamente e todas as outras aulas sobre o tema que estão disponíveis no YouTube. Bom, antes de entrar especificamente na questão sobre as correntes historiográficas, as três grandes correntes historiográficas sobre a Guerra Fria, a ortodoxia, o revisionismo e o pós-revisionismo, eu queria destacar algumas questões que eu considero essenciais para quem quer estudar a Guerra Fria e para quem quer se dedicar à historiografia sobre a Guerra Fria. Primeira questão é entender que a Guerra Fria não está morta, né? Ao contrário, nós vivemos um período pós-Guerra Fria, uma intensa disputa historiográfica e política, que tenta conferir novos significados àquele conflito, aos seus atores, às suas ideologias, enfim. Essa disputa lança a mão da história muito frequentemente como um instrumento de disputa política e tenta reescrever a memória sobre a Guerra Fria de acordo com os interesses do tempo presente. Então, nós poderíamos dizer que nada está mais sujeito a mudanças do que o passado, que continua sendo escrito e reescrito segundo os interesses de quem escreve. O que eu quero dizer é que essa disputa historiográfica não é neutra. Ou melhor, ela nunca é neutra. Ela sempre reflete os valores, os interesses, os preconceitos, as disputas sociais do período em que ela é escrita e de quem escreve. Em segundo lugar, nós temos que entender que nós vivemos um período especialmente relevante para os estudos sobre a Guerra Fria. O nosso mundo, o mundo do tempo presente, ele é um herdeiro direto das políticas, dessas mentalidades, das ideologias e, centralmente, das instituições que foram criadas e pensadas a partir da lógica histórica da Guerra Fria. Assim, por exemplo, se nós pudéssemos citar uma instituição especialmente importante no debate que se estabelece contemporaneamente, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está no centro de uma disputa política das mais importantes que polarizam novamente russos e norte-americanos. E ela figura, inclusive, dentre as motivações alegadas para a atual guerra na Ucrânia, o que evidencia, dentro dessa perspectiva que a gente está debatendo aqui, a persistência de um ethos baseado na Guerra Fria no mundo pós-Guerra Fria. O que eu quero dizer é que nós somos herdeiros diretos da Guerra Fria, e nós vivemos uma realidade social, em grande medida, influenciada por ela. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, para aqueles que desejam, mais uma vez, estudar a história, especialmente a historiografia sobre a Guerra Fria, é o seguinte: é a sugestão de que vocês comecem pelos clássicos, pelos historiadores que estão na matriz do debate historiográfico. Eu não estou querendo aqui desprezar os intérpretes, pelo contrário, né? Existem intérpretes excelentes sobre a Guerra Fria, sobre a historiografia da Guerra Fria, mas eu diria que, dentre essas três grandes correntes historiográficas que compõem essa matriz historiográfica sobre a Guerra Fria, mais uma vez a ortodoxia, o revisionismo e o pós-revisionismo, nós temos que destacar aí três grandes historiadores que são considerados por boa parte da literatura os pais dessas correntes historiográficas: o George Kennan, o diplomata, como representante da ortodoxia, o William Appleman Williams, como representante do revisionismo, e o John Lewis Gates, como representante, ou como pai do pós-revisionismo. Se a gente tivesse que destacar aí, entrando especificamente na sua questão, a força motriz ou a ideia motriz
que está por detrás de cada uma dessas três correntes historiográficas, eu diria muito sinteticamente o seguinte: a ortodoxia tem uma ênfase numa responsabilização unilateral da União Soviética pelo início e pela reprodução da Guerra Fria. E eles identificam num suposto projeto de disseminação do comunismo pela Europa e pelo mundo o grande risco que o mundo enfrentava após a Segunda Guerra Mundial. É importante entender também que a ortodoxia não é uma corrente homogênea, ela guarda pelo menos duas grandes divisões. Existe aí uma ortodoxia original, né, se a gente quiser pensar assim, que é aquela ideia proposta originalmente pelo George Kennan em torno da teoria de contenção, ou da doutrina de contenção do comunismo, melhor dizendo. E a gente tem uma variante, né, os ortodoxos que eu costumo chamar de rebeldes, que se afastam do Kennan ao propor uma política externa extremamente belicista, que vai ser iniciada, que vai ser abraçada pelo presidente Truman como a grande força motriz, né, da política externa estadunidense durante a Guerra Fria, que está, inclusive, na origem da corrida armamentista, que é um grande marco de toda a Guerra Fria. A segunda grande corrente historiográfica é o revisionismo, que se opõe frontalmente à ortodoxia e enfatiza especialmente o papel dos Estados Unidos nos conflitos com a Rússia e, depois de 1917, com a União Soviética. O que o Williams, originalmente, depois outros autores do revisionismo, já que também é uma tradição de pensamento e debate bastante extensa, vão dizer, é que a política expansionista que os Estados Unidos acionam e iniciam já a partir do final do século XIX, com base nos princípios da política de portas abertas, ou Open Door Policy, vai cristalizar um conjunto de antagonismos contra a Rússia e, mais tarde, contra a União Soviética, que, após a Segunda Guerra Mundial, vão dar origem à Guerra Fria. Então, o que os revisionistas estão questionando é basicamente o coração do pensamento ortodoxo. Eles não acreditam na possibilidade de responsabilização unilateral da União Soviética pelo início, pela reprodução do conflito. Ao contrário, como eu disse, eles enfatizam o papel norte-americano nesses antagonismos que são cristalizados ao longo de décadas, e eles também destacam que, na verdade, as prioridades da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial eram muito mais voltadas para a recomposição das suas fronteiras, para a recomposição da sua economia, do que propriamente uma política que tivesse condições e objetivos expansionistas. A terceira grande matriz de pensamento historiográfico é o pós-revisionismo, que é, inclusive, um dos elementos que eu tenciono na minha pesquisa, porque, na verdade, o que eu defendo é que o pós-revisionismo é uma expressão renovada da ortodoxia. Ele retoma o coração do pensamento ortodoxo, muito embora, originalmente, o Gates não reconheça, né, ele diga que o pós-revisionismo é uma síntese aperfeiçoada e evoluída do debate anterior a ele. Mas o que a gente observa, na verdade, é, mais uma vez, uma ênfase na responsabilização unilateral dos soviéticos, e a defesa da ideia de que os Estados Unidos se colocaram como defensores de uma ordem liberal democrática após a Segunda Guerra Mundial. Bom, é uma síntese muito breve, muito concisa de todas essas ideias, que mais uma vez estão disponíveis no canal no YouTube, História com o professor Sidney Munhoz. Mas, para encerrar esse debate, uma última questão que eu considero essencial nos estudos sobre a Guerra Fria é reconhecer a centralidade de Williams, do pai da corrente revisionista, portanto, e a originalidade da sua matriz historiográfica. Eu costumo dizer que Williams não é um clássico à toa. De diferentes formas, ele capturou uma espécie de espírito do tempo da Guerra Fria e ele conseguiu entender a profundidade do projeto político por trás da ortodoxia. O que eu quero dizer é que a crítica revisionista tem um alcance impressionante. Quando a gente analisa a política externa norte-americana durante a Guerra Fria, mas também após o encerramento daquele conflito, a gente consegue perceber e concluir que nada mais atual do que o Williams para entender, inclusive, alguns dilemas e alguns desafios do tempo presente. Muito obrigado, Sidney.